A paz do Senhor Jesus a todos. Mateus capítulo 22, do 34 ao 40. Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que o texto está querendo dizer? Que Jesus foi questionado, foi interrogado sobre qual era o grande mandamento, qual era a grande sacada para se aproximar de Deus, para fazer a vontade de Deus. Qual é o grande mandamento? Qual é o ápice? Qual que é o grande? Aonde é o ponto máximo? E Jesus diz que amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Muitas pessoas que creem em Jesus estão negligenciando esse mandamento, porque muitas vezes elas não estão compreendendo o que é viver para Cristo. Muitas pessoas ainda estão vivendo para si. Tudo que faz é pensando em si, para si. Eu sei que cada pessoa tem suas obrigações, tem seu trabalho, tem seus estudos, tem sua vida. Isso é normal. Só que nós percebemos que há um esfriamento. Nós percebemos que há um esfriamento no povo, porque o povo não tem buscado a Deus como deveria buscar ao Senhor. Esse esfriamento ele vem devido à falta de oração, falta de exercer a fé, porque muitas vezes a pessoa fala: não, eu tenho fé, e realmente a pessoa pode ter fé, mas não exercita. É como uma pessoa que tem força, mas não exercita a força, não exercita o músculo. E é necessário que venha ocorrer isso, porque se não ocorrer isso, não tem como, de fato, a pessoa ter sucesso. Olha o que vai dizer em Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele não está dizendo que a pessoa teria que ter o Espírito, mas se encher do Espírito. Tem pessoas que têm o Espírito, mas não é cheio do Espírito. É diferente. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é outra. Observa que ele não fala para você ter o Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Se encha dele. No versículo 19 vai dizer: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Muitos estão cantando para se aparecer, para ganhar status, para ser famoso, para mostrar que tem uma voz. Alguns instrumentistas para mostrar que sabe de escala de harmonia, que sabe tocar. Ou seja, é algo que não é para adorar a Deus em espírito e em verdade. É algo meio que envolve o exibicionismo, ou seja, se exibe. E no versículo 20 vai dizer: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, acontece um probleminha, já começa a reclamar, já começa a falar besteira. Por quê? Porque está na carne, não está se enchendo do Espírito. Essas pessoas, elas não amam a Deus de todo o coração.
No versículo 21 vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui ele não está falando que o membro tem que se sujeitar a um pastor. Ele está falando sujeitando-vos, ou seja, geral. E muitos não aceitam essas palavras. Sempre querem fazer manobra. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É todos. Está muito claro o texto. Muitas pessoas querem trazer uma interpretação particular do texto. Mas quando vamos ver, sujeitando-vos, está falando de quem? Dos irmãos, de forma geral. Está óbvio. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muitos usam dessa palavra para escravizar irmãos. Ó, tu é meu filho na fé, eu sou teu pai na fé, e tu precisa honrar teu líder. Aí começa a misturar as passagens. Cita Romanos 13, sobre toda a autoridade é constituída por Deus e tal, mas esquece de falar quando Pedro ele não se submete às autoridades ali, porque eles queriam que ele não pregasse sobre Cristo, e ele passa a falar sobre Jesus. Ele já estava falando, mas ele continua falando sobre Cristo. Então a gente percebe que existe de fato pessoas que não aceitam o que está escrito e dizem que professam o Evangelho. Então, essas pessoas que não se enchem do Espírito Santo, elas não amam o Senhor de todo o coração, nem de toda a alma, nem de todo o entendimento. Não caia nesse engano de que ser cristão é ir para uma denominação, ver uma reunião, 2 horas, 3 horas ali, ouvir uma palavra, cantar louvores, contribuir, e é isso. Não é isso. Isso não tem nada a ver. Isso é um ritual. Pode ser espontâneo também, sem ter aquela liturgia, né? Não, esse culto aqui vai ser 2 hinos, agora isso. Não, outro culto é a mesma coisa. Não, esse aqui é livre. A questão não é o fato de uma pessoa ir a um lugar que vai tornar ela crente ou cristã, mas é uma mudança que ocorre dentro da pessoa. A velha natureza tem que morrer. Alguém pode pensar, mas isso aí é do ser humano, ele priorizar outras coisas, independente se está em instituição religiosa ou não, se está em denominação ou não. Sim, o ser humano, ele tem uma natureza que tem uma tendência a fazer coisas que não agradam a Deus. Porém, os nascidos de novo são gerados dentro de si pelo Espírito de Deus e possuem uma natureza espiritual. E muitos não têm esse novo nascimento. Por quê? Porque não buscam a Deus de todo o coração. Não se rendem ao Senhor. Ouvem a mensagem, não, já sei. Não, isso aí eu sei. Não, eu conheço a palavra. É sempre uma justificativa, tentando enganar a si mesmo. A pessoa ouve uma palavra dessa, ela precisa largar um pecado. Não, eu sei, mas não larga. Não, eu tenho que fazer. Não, eu sei, isso aí eu conheço. Não, isso aí na Bíblia eu sei, amar o Senhor sobre tudo. Então a pessoa sempre se justifica e na verdade a gente percebe uma dureza de coração. Uma resistência ao Evangelho. Porque o Evangelho é justamente isso que muitos estão negligenciando. E Jesus vai falar que amar a Deus de todo entendimento é buscar o Senhor. Quando se ama a Deus de todo entendimento, a pessoa gasta tempo, investe tempo, dedica tempo ao Senhor. Ela usa o tempo que Deus deu para ela em vida para que ela use para Deus. Mas ela tem que trabalhar. Mas ela pode estar numa chapa de uma padaria, fazendo lanche, louvando a Deus. Fazendo o lanche e cantando. Então minha alma... Ele pode estar com a mente em Cristo. Ele pode estar na rua louvando, cantando. Em casa, em qualquer lugar. Porque se não for assim, não está amando a Deus sobre todas as coisas. Porque a pessoa começa a se envolver no trabalho, esquece, daqui a pouco conversa, já não fala de Deus. Chega em casa no hora, está cansado. Então é uma frieza espiritual. Quando a pessoa vive essa frieza, ela não consegue amar a Deus sobre todas as coisas. E o amor de Deus, ele não tem nada a ver com denominação. Ele ama o preto, ele ama o branco, o gordo, o magro, ele ama a todos. O que tem dinheiro, o que não tem. E ele vai dizer, no versículo 38, este é o grande primeiro mandamento. A pessoa tem que se dedicar a Cristo.
Mas e se ela congrega numa denominação e não se dedica a Cristo? Ela não está amando a Deus sobre tudo. Ela está sendo uma pessoa que faz aquilo que aquele grupo fala, oh, você tem que vir aqui, isso. Ou que o sistema joga sobre a pessoa. Mas ela não faz a vontade de Deus. Ela faz a vontade do homem, de ir para a reunião, de estar lá, de contribuir, de ouvir a palavra, de cantar. Mas ela não renuncia lá dentro do coração dela o que ela tem que renunciar por Cristo. Porque ela não ama a Deus sobre tudo, ela não vive isso, ela não procura viver isso. Ela nem procura. Ela vai dizer, não, mas não tem como. Aí vai ficar se justificando. Não, mas não estou tendo tempo, não sei o quê. Tentando enrolar a Deus. Versículo 39 diz, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é outro também que muitas pessoas confundem. Qualquer coisinha hoje em dia todo mundo se chateia. Todo mundo não, perdão. Muitas pessoas se chateiam. Qualquer coisinha já fica doído. Falou uma verdade, a pessoa não gostou, já se chateia. Outros, para não aceitar a verdade dita, relativizam. Não, esse é o teu ponto de vista, cada um tem a sua visão. Mas é a palavra de Deus que está dizendo. Não, mas isso é a tua compreensão. Jesus chega e fala, ide pregai o evangelho. Aí as pessoas não pregam e dizem, não, mas é porque é a tua visão, é a tua compreensão. Então sempre tem uma manobra, sempre tem uma jogatina de tentar se justificar, de dizer que não está errada a pessoa. Isso é uma forma de se justificar, de dizer que não está errada, porque alguém faz, porque é a opinião do outro, e se esquecem que é mandamento de Cristo. É dureza, mas é a realidade. E a gente vê no versículo 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei que Deus deixou e os profetas, o que eles estavam ensinando ali. A pessoa, se ela amar o próximo e amar a Deus, ela consegue, mas tem que ser em verdade. Em verdade não é a pessoa falar de Jesus, pregar o evangelho, aí se desentende com alguém e simplesmente fica guardando sentimento ruim no coração, guardando mágoa, porque muitos têm feito isso. Aí essas pessoas que guardam mágoa, esses sentimentos, elas vão buscar Deus. Vão buscar se encher de Deus, mas não vão ser cheias. Porque existem alguns princípios que Cristo deixou. Olha o que diz a Escritura Sagrada no livro de Mateus, capítulo 6. Olha o que Jesus falou. É esse tipo de coisa também que eu digo, as pessoas não aceitam. Não, mas é a tua opinião. Pô, mas está escrito aí. A pessoa às vezes parece que está com a mente em outro canto e diz que crê na Bíblia. A gente vê muita coisa errada mesmo. É um povo duro de coração, ruim. Aí diz que é boa pessoa porque não usa droga, não mata, não rouba. Mas o coração não aceita o evangelho. Olha o que diz aí, Mateus 6, 14. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ele está dizendo, se uma pessoa perdoa o próximo, o Pai Celeste perdoa. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se não perdoar, Deus não vai perdoar a pessoa. Aí muitos não têm perdão de Deus, porque não perdoam, não cumprem o que Jesus falou, e acham que estão sendo perdoados, só que a gente percebe que essas pessoas são frias na fé. E oram, e lê Bíblia, e vê pregação, e canta, e louva. Por que elas são frias se elas fazem tudo isso? Porque elas não perdoaram. Elas estão se esquecendo de um princípio. Elas não são perdoadas por Deus. Mas Jesus morreu na cruz. Morreu, mas elas não perdoam o próximo, então não são perdoadas. Olha o que diz. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está muito claro. Não perdoou, não vai ser perdoado. Ah, mas Jesus pagou o preço. Pagou, mas para isso ter validade na sua vida, você precisa perdoar o próximo. Não é só falar que aceita. A pessoa tem que viver de conformidade ao que Cristo deixou.
É o que Cristo está falando. A pessoa tem que aceitar querendo ou não. Agora, se ela abrir a boca e confessar que ela rejeita o que Cristo disse, aí está coerente. Agora, se ela fala que aceita Cristo e as palavras dele, ela tem que aceitar o que ele falou. E o que ele falou está escrito aí. Se perdoar as vossas ofensas, o Pai perdoa. Se não perdoar, o Pai não perdoa. Muito simples. Muitos querem se aproximar de Deus sem perdoar o próximo. Não vai ser cheio do Espírito Santo. Mas eu vi numa denominação ali o irmão que tinha ódio ele falando em línguas. Provavelmente era da carne. Porque para ele ser cheio do Espírito Santo a ponto de falar em línguas, orar, o cego ver, o paralítico andar, os milagres mesmo, ser cheio do Espírito, a pessoa não pode ter esse tipo de pecado. Esse é um dos primeiros que tem que sair. Que é amar o próximo. A pessoa tem que ter, né, no caso, tem que ter. Falar sair, que eu falo essa questão de... para ficar esclarecido. Quando eu falo sair, não é sair que a pessoa não tenha que amar o próximo. Não, ela tem que amar o próximo. Quando eu falo de sair, ela se libertar disso, de não perdoar. E passar a perdoar o próximo. Espero que tenha ficado bem esclarecido sobre essa passagem. Que Deus venha abençoar todos. Amém.